E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo e hoje eu tô aqui com meu amigo Code Hack pra gente gravar um vídeo bem legalzinho pra vocês. E aí, pessoal, de hack aqui. Então, hoje nós estamos aqui pra falar de um anime Overlord. Falar sobre a mentalidade revolucionária dentro do Isekai. Então, Léo, depois de 2 temporadas de Overlord, cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não confio mais em ninguém. Eu também não. O Momonga, ele meio que começa como... um cara inseguro, que ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo ali. E num espaço de tempo curtíssimo, ele já tá brincando com a vida das pessoas, cara. É tipo o Stalin com poderes mágicos, né? Sim, cara, ele é muito louco. Engraçado é que ele encara isso de uma forma super positiva, ele nem fica assustado. É porque no meio do negócio eu acredito que ele pensa que ele tá no jogo, cara. Não dá pra acreditar que você mexe com vidas humanas com tanta frieza como... Como é o nome dele mesmo? É o Momonga, não. O Ainz, né? Como o Ainz-sama faz, cara. Sim, e ele mata sem piedade mesmo, ele nem pensa nas vidas dos humanos. Então, no momento em que você vê ele brincar, por exemplo, com aquela vila do povo lagarto, pouco se importando se a galera vai viver ou não, ou simplesmente mandando matar quem atrapalha os planos dele, sem pensar que de fato aquilo não é um jogo, né? Aquilo acontece de fato num mundo de verdade, dá pra você ver que a frieza do ser humano, principalmente quando ele tem uma vertente revolucionária, né, de busca por poder, de busca por ser de fato melhor do que os outros, só por ser de um jeito, chega a ser assustador, cara. Pois é, tem algo bem interessante com outros isekais que a gente acaba percebendo, é que, diferente do tradicional, o Momonga ele já tem aquela parada de ser Desculpa. O Momongas ele já tem aquela coisa de ser overpower sem precisar necessariamente treinar ou se esforçar. Ele meio que já fez isso no Yggdrasil, que era o jogo antes dele ser teleportado para aquele mundo. O que faz com que ele tenha de fato um poder absoluto, né? Eu lembro que nos primeiros episódios ele enfrenta uma caravana e ele summona uma entidade de nível baixo e o cara consegue derrotar com uma facilidade extrema, né? E esse era, pelo menos até onde eles mostravam no anime, era um dos objetos sagrados mais fortes que eles tinham. Então, derrotar eles com aquela facilidade mostrou para o Ungas que aquele mundo ele podia ser dominado. Então, no fundo, eu acho que aquilo despertou alguma ganância nele ou coisa assim. Principalmente porque eu não sei que idade ele tem, eu não sei, o anime revela? Não, eles não chegam a revelar, mas eu acredito que o Momonga deve ter uns 30 anos, porque dá-se a entender que ele se dedicou durante anos naquele servidor, né, naquele jogo. E que o jogo já tava velho e tava fechando. Sim, porque ele parece ser um adolescente do jeito que ele age, principalmente da voz dele, do jeito que ele fala, ele parece ser um adolescente brincando de ser Deus. Ah, não sei, cara. Tem uma coisa no Japão que me deixa meio transtornado, é que a disparidade entre idade de um cara de 15 anos pra um cara de 25 às vezes é imperceptível nos desenhos. Então, meio que você não consegue entender. Pra mim, o Among Us tem uns 30 anos, porque teve o tempo de vida de um MMO, que são pelo menos aí 5 até 10 anos, e ele era veterano nesse negócio. Então, se ele começou a jogar com 15 anos, ele tinha no mínimo 25 ali. E o fato também de você ter aquele negócio do Japão de adultos vívoros, de caras que são imaturos pela própria falta de contato social deles, eu acho que pode ser que o cara tenha 50 anos e ele vai se comportar daquele jeito porque ele é meio isolado social, né? Como todo mundo que é o cara mega poderoso no MMO, o cara muitas vezes não tem muita vida, né? Eu não jogo muito MMO não, mas eu demoro 12 horas pra editar um. Você quer falar da relação dele com a Albida? Albida? É aquela mulher lá. Ele age de fato como um adolescente, porque ele coloca lá nas configurações dela pra ela se apaixonar por ele. E o jeito como ele se relaciona com ela parece ser de um adolescente virgão mesmo que quer ter um relacionamento pela primeira vez e não sabe como que faz. E tem aquele ideal daquele relacionamento meio que idealizado, onde a mulher tá lá pra meio que servir ele, alguma coisa assim. Assim, não é uma questão de só serviência, não sei, cara, o relacionamento deles pra mim é bem mais comédia do que um relacionamento de verdade, tanto que o Momongas, ele, não vou dizer que ele se arrepende de ter reprogramado o NPC e tal, falado que ela devia gostar dele, mas
Eu acho que ele se sente culpado, e isso faz com que ele não vá pra frente, né? Ele se sente como se ele estivesse aproveitando dela, agora que ela é um ser vivo. Ah tá, no Japão eles têm um estilo de vida bem bizarro. Lá eles são muito tristes, tem muitas pessoas com depressão, esse tipo de doença, então eles acabam se isolando no quarto. Lá no Japão tem muitas pessoas que são hikikomoris, que são pessoas que se isolam da vida social e ficam no quarto jogando o dia inteiro, e graças a esse processo de degeneração que o Japão tem, eles acabam ficando no quarto o dia inteiro jogando e sonhando com mundos idealizados. É por isso que no Japão hoje em dia tem tanto Isekai, principalmente a maioria desses Isekai acaba tendo relacionamentos idealizados, porque ou ele não tem contato social, então ele não sabe como que é uma mulher de verdade, então ele acaba se isolando no quarto e se fechando no mundo de animes e mangás, onde ele acaba idealizando um mundo perfeito, onde ele pode ser feliz. Cara, isso dos hikikomoris, eu não tenho tanta certeza se é necessariamente por conta do isolamento social que os caras se apegam a isso. Porque até onde eu pesquisei na minha série de vídeos que eu tô trabalhando sobre o Japão, boa parte do povo japonês, dos homens principalmente, tem esse tipo de hobby. A diferença do hikikomori é que ele é o cara que desistiu, ele é o cara que não tem mais esperança pra chegar lá, arrumar um emprego, ou às vezes o cara só trabalha, né, arrumar uma namorada, ter contato com uma das causas da revolução, né? Quando você fomenta materialismo... Ah, foi mal. Eu acredito que isso é uma das... Ah, tá. Então, os caras, eles têm essa dificuldade de ter namorada, de arrumar um relacionamento, por conta do próprio fato deles serem ferramentas revolucionárias. Quando você fomenta o materialismo, quando você fomenta uma série de coisas que destroem a individualidade do ser humano, que faz com que cada pessoa seja única e tudo mais, você acaba fazendo com que certas pessoas sejam descartáveis. Então, um homem ou uma mulher que não é interessante para um certo padrão ou coisa assim, faz com que o cara nem queira melhorar. Como o Japão tem essa cultura, que eu acredito até que é um pouco da cultura americana de sucesso, de esforço, do self-made man, da self-made woman, e... Só que no Japão é mais exagerado. É mais exagerado porque tudo no Japão é exagerado, né? Tem um freio na parte do materialismo e tentar buscar um enriquecimento interno mesmo. Eles buscam no máximo por paz, mas é muito difícil ter um cara que se entende, tanto que boa parte dos diálogos internos, né, quando o cara tá conversando sobre ele mesmo, em quase todo anime, tirando o shonen, o cara meio que tá refletindo sobre a existência dele. Aí você pensa, poxa, essas são conclusões bem mais óbvias, bem, sabe? Não, mas o bot grava, pô, relaxa que o bot grava. Então é isso mesmo, cara. Por mim, assim, no meu entendimento, essa galera hikikomori, que eu gosto de chamar de Rick e Morty também, eles não são necessariamente pessoas que não querem se relacionar, mas são caras que desistiram porque viram que tá muito difícil você se adequar aos padrões do Japão. Como eu falei, por causa do materialismo, você tem uma necessidade de empenho social e profissional gigantesco para você conquistar coisas que em qualquer outro lugar você consegue só sendo você. Por exemplo, eu li uma pesquisa que algumas mulheres japonesas só querem casar com caras que têm rendas superiores a 70, 100 mil dólares por ano. Então, para um cara que não é um gênio, um mega empresário, é um pouco mais complicado de conseguir uma mulher, sendo que o cara tem um emprego mais simples. Aí o cara acaba desistindo e indo pro videogame mesmo. O que não é bom, né? As pessoas têm que insistir pra tentar melhorar como pessoas e conseguir uma família e tal, mas tu vai fazer o quê, pô? O mundo é tomado pelo materialismo, não? Os caras. Concluindo, era isso que a gente queria falar sobre o anime. A gente acabou usando o anime como plano de fundo para falar sobre como é a vida no Japão e como que o Isekai se relaciona com as pessoas. E é bem interessante o anime, eu espero que vocês assistam. Tem 3 temporadas, tem como vocês assistirem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí e compartilhem. Obrigado. Até a próxima. Dá um tchau aí, Code Hack. Tchau, Code Hack.